Adão foi a única pessoa que realmente teve livre-arbítrio. Depois de Adão, posteriormente a Adão, esse livre-arbítrio a gente perdeu, né? Então o cristão não tem, o ímpio não tem, e inclusive lá nos novos céus e nova terra, nós não teremos livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio fosse uma inconsequência ou um mito, Gálatas 6,7 tinha que ser apagado da Bíblia. O debate ficou tenso entre o pastor Roberto Cruvinel e o pastor reverendo Nilson Ribeiro com o tema livre-arbítrio, é verdade ou é um mito? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta qual a sua opinião. Para você, o livre-arbítrio é uma verdade ou é um mito? É de quem que realiza a ação? O sujeito. Então, o que o homem semear, e aí tem a contrapartida de Deus, certamente se fará. Alguns admitem, ou admitem não, defendem que o livre-arbítrio é incoerente com a soberania de Deus. Porque Deus é soberano, e não há quem negue que Deus é soberano. Deus, ele é soberano, ele tem tudo sob o seu controle. Porém, ele deu o poder de escolher. Vamos lá em Deuteronômio, 5º livro do Antigo Testamento, e inclusive da Torá, que é a repetição da lei, diz aí, capítulo 30, versículos 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Quem é que está dizendo isso? Deus. Para que vocês e seus filhos vivam, para que vocês amem ao Senhor seu Deus, ouçam a voz e apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos. Enfim, Ele propõe a escolha. Aí nós vamos para Josué, um livro depois, né? Josué diz assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês querem servir. Inclusive está falando de adoração. A ausência do livre-arbítrio, em última análise, reverendo Nilson, uma análise assim bem forçada, do hipercalvinismo até, não é? Rouba o homem a responsabilidade. E o homem é responsável. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, se Deus determina uns para pecar e outros para não pecar, ou pelo menos para ser salvos e estar isento da ação do pecado, é uma incoerência alguns outros textos da Bíblia. Por exemplo, Atos 2,21, vamos pegar o texto, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está dizendo aquele que Deus determina. Ora, para eu invocar o nome do Senhor, eu tenho que escolher, eu tenho que ter arbítrio. Romanos capítulo 10, 9 e 10. Eu estou sendo, não sei quanto tempo ele falou. Não, pode, quando você parar, fica quieto. Eu não vou falar não. Shut up, please, pastor. Não é isso assim, irmão? Yes. Very good. Ó, então tá lá. O que é que foi, Deus? Só que eu cheguei, eu já cheguei aqui para não murmurar do trânsito. Eu só queria fazer uma pergunta ao pastor Nilson, dentro da sua fala, é a seguinte, o senhor definiu aí o livre-arbítrio como uma livre escolha. E o pastor Nilson, no começo da fala, ele falou que nós precisamos entender os termos, porque às vezes aquilo que a gente acha que é livre-arbítrio não é o que é livre-arbítrio. Isso, aí eu queria dizer para o senhor, o senhor concorda com a colocação do pastor Roberto Cruvinel ou o livre-arbítrio para o senhor é uma outra coisa? O livre-arbítrio é exatamente outra coisa. Se livre-arbítrio for a possibilidade de escolha, aí eu vou responder a pergunta do... porque se livre-arbítrio for liberdade de escolha, todos os textos que ele falou, ele está certo. Está certíssimo. Então, né? agora a sua definição. Certíssimo. E só reiterando duas questões, eu acho que uma questão só, né, como eu disse no primeiro programa, junto com essa figura querida aí, o pastor Cruvinel. Bondade sua. E agora você vai respirando aí, tá? Obrigado. Mas respirando, mas já vou procurando eu sei. Para dar a tréplica. Determinismo é algo não bíblico, e eu reitero aqui o que eu disse no primeiro programa, né? Não acredito em determinismo, ou seja, numa visão, numa filosofia religiosa que ensina que de forma mecânica, impessoal, tudo está determinado. Na visão, dentro do determinismo não existe liberdade nem livre-arbítrio. Eu não creio que o determinismo seja algo ensinado na Bíblia. Ponto. O que seria livre-arbítrio? Aí eu vou voltar para o texto que ele leu, Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17, e eu creio que esse é um texto basilar, fundamental para a gente entender essa questão. Então, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Aqui que está a chave. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, aí tem um mas aqui, tem um aspecto restritivo, ou seja, desde o início, essa é uma informação fundamental.
e que eu não estou inventando nada, está no texto há milênios. Desde o início, quando não tinha pecado, liberdade pressupõe restrição. Liberdade, do ponto de vista bíblico, nunca foi a possibilidade de fazer tudo, mas sim de fazer aquilo que é conforme a vontade de Deus. É o mundo, é a mentira, é o diabo, é a serpente, enfim, é a cultura caída que diz que liberdade seria a possibilidade de fazer tudo, ou então seria a possibilidade de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus, quando nem tinha pecado ainda, liberdade é fazer aquilo que é santo, bom, justo e perfeito. Aí o texto continua: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós temos, olha, daqui é que eu extraio, e não fui eu que inventei, você vai ter vários autores dentro da tradição cristã em geral, mas especificamente da tradição reformada, que com palavras diferentes vão fazer o seguinte. Aqui você tem, pastor Gessé, pastor Cruvinel, aqueles que nos acompanham. Aqui eu extraio os conceitos de livre-arbítrio e liberdade. Quais eram as possibilidades que Adão, antes do pecado, tinham? Ele podia, basicamente, obedecer, correto? E ele poderia também desobedecer, tanto é que ele desobedeceu. E aí, arbítrio? Nas duas são arbítrios, né? Agora, quando ele obedecesse, ele estaria fazendo uma escolha conforme a sua... Aí vem um termo muito, muito importante. Conforme a sua natureza. Entendi. O que seria a natureza humana? De forma muito simples, seriam aquelas características que constituem o interior do ser humano. Entendi. Adão, nesse texto aqui, ele é santo, justo, perfeito, enfim, reto. Ele poderia fazer uma escolha conforme a sua justiça, santidade e perfeição. Quando ele agisse desse jeito, ele estava manifestando a sua liberdade. Então, só para terminar, capacidade para escolher conforme a sua natureza. Só que ele tinha uma coisa, e aí tem um mistério. Existe uma complexidade aqui. Assim como ele poderia fazer uma escolha conforme a sua natureza, ele poderia, isso aqui é para a gente tremer, mesmo sendo santo, justo, perfeito, bom, ele podia fazer uma escolha contra a constituição da sua natureza. E aqui tem um mistério. Aqui eu me calo um pouco. Porque eu sei porque eu peco. Eu peco porque mesmo não sendo escravo do pecado, Cristo já me libertou, mas eu ainda não estou perfeito, eu não estou glorificado. Eu ainda tenho desejos ruins, eu ainda, enfim, faço um montão de coisa errada. Agora, como que você explica isso em Adão? Tem um silêncio aí, tem uma incógnita. Como que um ser justo, perfeito, santo e reto podia fazer uma escolha contra a sua justiça, santidade, seria porque perfeição? Deus deu a ele livre-arbítrio? Não, concordo 100%. Ele deu o quê? Olha só, aí é o ponto. Ele deu a capacidade para escolher contra a sua natureza. Aí, só para terminar o raciocínio. Adão tinha isso. Sim. Uma vez que Adão pecou, ele não ficou doente, ele ficou morto nos seus devidos pecados. A Bíblia, em diversos textos, ela diz que o arbítrio do ser humano agora, ele é escravo da sua impiedade. Ele é escravo do pecado. Pergunta, o homem faz escolhas? Claro que faz, depois. Mas o contrário também não é verdadeiro? Se o homem, então, ele é escravo do pecado, tem essa natureza pecaminosa, quando ele olha para Deus, ele não vai indo contra a natureza dele? Sim, com um detalhe. Ele consegue fazer isso se a sua natureza foi alterada. E um homem, a gente falou de Adão, primeiro estágio, criação. Segundo estágio, queda. O homem, depois da queda, o seu arbítrio está escravo do pecado. Com o arbítrio escravo do pecado, o homem continua fazendo escolha. O homem vai para o supermercado, o homem namora, o homem assiste televisão, ele continua fazendo escolhas. Sempre, conforme a sua natureza, nunca contra a sua natureza, a não ser que Deus altere a sua natureza. Ele consegue. Os textos que você citou, concordo com todos, com um detalhe. Quando Josué, ele faz as suas escolhas, né? Eu não sei vocês, eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois é. Como que ele faria uma escolha dessa se ele estava morto? É Deus que mudou a sua natureza e aí ele consegue escolher. Mas o tema, querido amigo, é o seguinte: livre-arbítrio é mito ou é uma verdade? Então, vamos lá. Primeiro, me parece que o irmão faz diferenciação entre livre-arbítrio e livre-escolha. Não, liberdade. Liberdade e livre-arbítrio. Liberdade. Sim. Então, vou falar sobre liberdade também.
Bom, primeiro, definindo o que é livre-arbítrio segundo o dicionário. Desejo de, vontade, talento, poder, faculdade de decidir, de escolher, determinar. Então, escolher e arbitrar é escolha. Então, no dicionário. Exatamente. Ainda a gente não foi para a Bíblia. Mas estou indo para a Bíblia agora. Beleza. A perícope do que o senhor leu, o pessoal às vezes não sabe o que é. O contexto imediato do que o senhor leu mostra exatamente a decisão de Adão, o perfeito, de pecar. Capítulo 3. Então ele pecou, ele escolheu pecar. Mas aí nós vamos para a liberdade. Paulo diz lá aos Gálatas assim: não use da sua liberdade para dar lugar à carne. Ora, essa exortação não está tratando sobre a questão do arbítrio. Vamos pegar o texto de Romanos, capítulo 2. Só estou citando Bíblia, gente. Só a palavra de Deus, tá? Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 11. Só o comecinho. Deus já começa falando do arbítrio do homem, da escolha do homem. Deus retribuirá a cada um conforme ou segundo o seu procedimento. Quer dizer, de acordo com a sua responsabilidade. O que você escolheu, você vai colher. Nós não estamos falando aqui de eleição, de predestinação, provavelmente nós vamos entrar isso nos poucos minutos que nos restam, sobre órgãos saludes, porque, por exemplo, para os nossos irmãos reformados, a regeneração antecede o arrependimento. Exato. Porém, a Bíblia que diz, não sou eu, não é Calvino, não é Roberto. Vamos lá. Vamos lá. O texto diz assim, deixa eu citar o texto, Marcos 1,15. Jesus apresenta, inclusive, eu posso fazer a análise exegética do texto em grego, quando ele diz aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho. É a primeira mensagem de Jesus. Ele não está dizendo, eu determino. Quando ele diz arrependei-vos, ele está apresentando a questão da possibilidade de você escolher o arrependimento. E aqui eu não estou nem analisando, porque eu acredito nem eu, nem o reverendo Nilson ensinaríamos que o homem, sem ação do Espírito Santo, ele tem a possibilidade de... Então isso mas é arbítrio. Sim. Porque a pessoa pode resistir, inclusive. E aí nós discordamos disso. Porque para o reverendo Nilson, a graça ou a eleição, ela é uma eleição incondicional. Para os arminianos, ela é condicional. É porque, no fundo, a gente define quem é soberano. É o arbítrio humano ou é Deus? Sempre Deus, mas Deus, na sua soberania, deu ao homem o poder de escolher. Agora, isso não... fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Também, mas o texto não pode ser tirado fora do contexto. Com certeza. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, nós somos eleitos segundo prognosis, a presciência, está escrito lá. E ciência, segundo a Bíblia, não é só conhecer de antemão, amar de antemão. Não, conhecer de antemão. Amar de antemão. A palavra gnosis, em grego, é conhecimento. Então, mas aí... Gnosco é o verbo, eu conheço. Mas você entende mais do que grego do que eu. Bondade sua. Não, é assim, você sabe disso. Bondade mas, sua. A análise, se a gente for, inclusive fica para a turma, uma tarefa para a turma que está em casa. Qualquer tipo de dicionário um pouco mais profundo, ele vai analisar não só a palavra, gnosis de conhecimento. É conhecimento segundo o texto. Na visão paulina, na visão de todo o Novo Testamento, conhecimento pode ser só a questão de conhecer. Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu estou vendo Gessé, pastor Gessé. Eu tenho algumas informações, homem branco, cavanhaque, o tupete legal, aquela coisa toda. Conhecer segundo a Bíblia... Conhecer segundo a Bíblia é mais do que isso. É amar intimamente. Entendeu? Então, escolher baseado nesse amor. Quando você usa a palavra conhecer na tradução, né, principalmente no hebraico, não sei se o irmão tem um conhecimento de hebraico, mas se não tiver, sabe disso exatamente, que isso é um eufemismo, inclusive, para um relacionamento sexual. Está lá escrito. Sim, exatamente. Tá lá. Mas é o conhecimento mais profundo. Mas no texto eu desafio qualquer exegeta aí, desafio assim, amorosamente, sem arrogância, sem nada de criptonita, que eu não tenho essas coisas comigo, né? Mas eu desafio, convido o irmão a pegar a exegese de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e entender de forma diferente do que aquilo que o texto realmente está dizendo. Que nós fomos eleitos segundo a presença de Deus. O que eu estou defendendo aqui é a soberania de Deus. Deus é soberano. Mas qual é o equívoco? Mas no final é o homem que ele vai definir. É por isso, queridos irmãos, é por isso que eu tenho dificuldade de ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. Porque quando eu leio a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo, irmão Gessé, eu vou ter que ler a Bíblia pelas lentes de Calvino, que morreu há séculos atrás, de Armínio, que morreu há séculos atrás. Concordo. O texto está dizendo assim. E o texto está dizendo,
em muitos textos. Depois você deixa eu ler um texto. Eu deixo e eu ajudo a analisar se eu tiver condições e competência para isso. Por favor. Um texto de Neemias, não é? Mas os nossos antepassados se tornaram arrogantes e obstinados, não obedeceram os teus mandamentos. Então, olha, quem é que não defenderia, não é? Quem é que não defenderia que o homem pecador só pode escolher pecado. O mal, o pecado. Porém, a Bíblia diz claramente, Atos 2:21, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a ação do Espírito Santo convencendo o homem do pecado e da justiça e do juízo. Eu não nego, você não nega, e ninguém que é crente em Jesus, seja qual denominação for, vai negar isso. Agora, que a pessoa pode resistir, eu posso pegar um texto de Hebreus e mostrar resistência. Posso citar um? Essa é uma questão que o pastor Cruvinel está colocando, que é uma questão muito importante. Né? E perceba que todos nós aqui, defendemos que depois do pecado, nós estamos escravos do pecado, sim, mortos espiritualmente, e que nós precisamos da ação graciosa de Deus para nos transformar. Em algum momento daqui para frente a gente vai divergir. Eu quero ler um texto, né? Porque existem textos que colocam a gente em algumas complexidades, tanto para quem defende a visão do pastor, quanto para quem, né, de repente está sintonizado com a visão que eu estou defendendo aqui. Todos, né? Vários textos. Então, eu quero citar só dois. Primeiro, um texto clássico lá de Efésios. O texto é claro também. Sempre vou citar a Bíblia. Ele vos deu vida. Se deu porque antes não tinha. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. O texto continua. Aí, lá no versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando vós mortos nos vossos delitos, o que ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aí o texto continua, né? E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Aleluia. Mediante a fé. A fé não é a causa final. A graça é a causa final. A fé é o instrumento. Exato, é causa instrumental. É instrumento para onde a graça se manifesta. Exato. Ninguém tem fé ninguém tem fé antes se a graça não atingiu. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. Pastor? Só um instante. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, né? O poema dele, o poema lá no grego, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse é um dos textos que deixam bem claro o que vem antes e o que vem depois. Mas eu queria que realmente quem está nos acompanhando entendesse que a necessidade, a importância da definição correta dos termos, né? Existe a possibilidade de pensar livre-arbítrio, como o pastor está defendendo. Possibilidade, o que seria livre-arbítrio? Possibilidade de escolha. Se for isso, estamos juntos, não tem debate. Pastor Nilson, nesse tema que o senhor trouxe de Efésios aí, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. O que é aí o dom de Deus? Essa pergunta que o pastor Roberto te fez. O texto. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé, ela não vem da gente. Ela não nasce conosco. O senhor defende que a fé é dom de Deus? Posso discordar? Claro com todo pode. Carinho. O texto grego original está aqui, ó. Claro que pode. O texto grego original. A palavra fé em grego é pistis. O verbo é pisteuo, eu creio. Então, o texto ali, veja que o senhor lê apresentando as vírgulas. Lê o texto só apresentando as vírgulas, vai lá. Porque pela graça sois salvos. Aí. Mediante a fé? Mediante a fé. Mediante a fé ali não é. O dom de Deus é a graça, porque graça nenhum homem pode prover. A palavra pistis, ela pode ser em Hebreus 11:1, a fé comum. Em 1 Coríntios capítulo 12, sim, um dom. Tem em Gálatas, um conjunto de doutrinas. A Gálatas capítulo 5, ela é a fidelidade. Então é a polissemia lexical. Como é que a palavra se apresenta dentro do texto? Aí a fé é um instrumento. O texto está dizendo que o dom de Deus, e aí já estamos mudando até o debate, o dom de Deus é a graça. Sim. Isso daí é um debate. E a graça vai provocar o quê? Então, a fé. Não, mas quando eu creio na ação do Espírito Santo, eu recebo aquilo. Eu me permito crer na palavra, porque Romanos 10... Não, você estava morto.
Sim, irmão, mas ainda assim, Olha, o que significa a palavra morto? Porque o salário do pecado é a morte. A palavra grega thanatos, que é traduzida por morte, ela é aplicada em 3 sentidos na Bíblia. Sim. 3 sentidos. E morto nos meus pecados, porque o pecado gera morte. Mas a minha faculdade, a imagem e semelhança de Deus, ainda que desestruturada, ela está em mim. Correto, O ser concordo, humano concordo. necessita de Deus, ele precisa de Deus. Concordo. Se ele resistir, por exemplo... Mas Perdão, irmãos, a minha voz está indo. Tranquilo. Porque eu estou falando muito. Só para colocar... Bom, no meu entendimento aí, a fé é o instrumento da manifestação da graça. No meu também. No meu também. Porque não é o dom de Deus. Aí, o dom é a graça. Então, mas perceba, olha só, tranquilo. Mas vamos só prestar atenção numa coisa. O negócio vai longe. Não vamos deixar a graça tão longe da fé, porque o texto não deixa. Sim, lendo o texto todo, olha sim. só. A graça, ela vai provocar a fé. Mas, querido irmão, esse texto corrobora com o meu pensamento. Porque é o seguinte, a fé se manifesta em quem? Na pessoa. No homem. Então, eu escolhi. Então, olha Escolheu só. porque você não podia escolher se estava morto. Mas você só escolheu porque a graça foi. A palavra morto, irmão, veja bem, na Bíblia nós temos 3 tipos de linguagem. A literal, a simbólica e meu Deus, figurada. Esse morto é figurado ou é literal? É figurado, óbvio. Não, calma. Figurado em que sentido? Figurado no sentido que você não está biologicamente morto. Sim, mas senão seria um zumbi. Sim, mas olha aqui. Walking Dead, né? Não, mas calma, gente. Aqui tem um ponto muito importante. Deixa eu só terminar minha linha de raciocínio. Mas o morto aqui é pior. O morto aqui é pior, Pastor Nilson, a pergunta é assim, isso é literal? Porque literal, para qualquer um que ouvir a pergunta, literal quer dizer, está morto biologicamente. Morto biologicamente? Não, nesse sentido não. Então, por isso... A morte aqui é muito pior do que essa. É separação. É inimizade e separação de Deus. Irmão, olha só, quem está numa situação pior? Isaías 59, eu que estou vivo biologicamente, mas de repente longe de Deus? Ou de repente um irmão nosso, que, por exemplo, meu pai, que morreu crendo em Deus. Ele biologicamente hoje está morto. Só que pela graça de Deus ele está com Cristo. O texto fala literalmente de uma morte espiritual. Mas, irmão, mesmo, é disso que eu estou tentando chegar. Embora a palavra, nós estejamos mortos nos delitos e pecados, a imagem e semelhança de Deus está em nós, diferente de alguns hereges que dizem distorcida, que maculada. Mas, e aí, no livre-arbítrio dado, Adão, que o irmão citou, que não vejo o texto onde diz que ele parou de ter livre-arbítrio, nenhum ser humano. A Bíblia deixa bem claro que o nosso arbítrio é cativo. Nosso arbítrio está cativo do pecado. Então, se não está, a gente tem vida, não precisa de Cristo. Você quer ver uma coisa? Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Vamos a palavra de Deus. Primeiro, o tema é: arbítrio é um mito ou é verdade? Mito não é verdade. Quer ver aqui? Vamos lá. Gálatas 5:1. 2 textos eu quero colocar e a gente analisa aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? A léteia, a liberdade. Jesus diz, né? A léteia é a verdade, aliás. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem. Aí a voz é média. Não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. O que ele está dizendo? Que eu tenho livre-arbítrio. Não, ele tem liberdade. Oh, meu pai. O texto, você leu liberdade, está falando que tem livre-arbítrio? Irmão, querido, presta atenção. Primeiro, o irmão falou aqui, que eu não concordei. Você falou. Sim. Tá gravado. O quê? Você falou assim, que não é livre-arbítrio, é livre escolha, é a liberdade de escolher. Não foi isso que você falou? Definindo o quê? Peraí. No começo. Ele concordou com a sua definição. Liberdade, capacidade para escolher conforme a natureza. Certo, muito bem. Livre-arbítrio contra a natureza. Aí eu peguei um dicionário e disse que arbítrio e escolha é a mesma coisa. O irmão disse, vamos para o dicionário bíblico. Legal, então vamos. Gálatas 5 é só Bíblia, gente. É só Bíblia. Fica comigo aqui. Portanto, permaneçam firmes. Qual que é o versículo? 5:1. Tá, e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Quer dizer, você foi liberto, mas você tem a possibilidade de voltar. Aí até nós vamos defender a possibilidade de perder a salvação. Olha aqui, o jugo da escravidão. Aí o que 1:6 diz? Depois você levantou a mão. Vai sala de aula isso aqui, varão. Vamos lá. Vai sala de aula. Olha o outro segundo texto. O segundo texto. Não, vamos ficar nesse. Vamos tentar aprofundar nesse daqui. Tá, mas eu vou ler o segundo. Porque senão... Então vamos tentar aprofundar nesse daqui. Então bora. Porque lá. o segundo antes de terminar eu quero ler. Espera um pouquinho aí. Vamos lá. O pastor Roberto Cruvinel está defendendo o ponto de vista exclusivamente bíblico.
O argumento do dicionário foi contestado pelo reverendo Nilson. Não, é só se Sim. o dicionário vai ajudar em parte, Sim. né? Em parte. Porque aí depois... Aliás, o dicionário, para ajudar em línguas originais, tem que ser um dicionário semântico. Exatamente. E aí, eu tenho um lá. E essa palavra gnosis, como eu falei aqui, eu desafio você, exegeta, a pegar 1 de Pedro 1, Aceitem 2, o desafio, seja hein? você luterano, presbiteriano, arminiano, Aceitem o pirilampo desafio de do Jesus. pastor Cruvinel, Se você- aceitem. Vai lá e vê se não é. Pastor Cruvinel, é natural nesses debates as pessoas fazerem a seguinte pergunta para quem defende a sua tese. Onde é que está escrito na Bíblia que tem livre-arbítrio? Boa! Eu estou mostrando muitos textos. Porque Não, texto que fala de liberdade, está falando livre-arbítrio. Sim, irmão, mas a palavra, se a palavra livre-arbítrio não tiver no texto, a Trindade também não está. Eu não Sim. acredito que Não, você seja eu- unicista. Não, com certeza no que não. segundo século, Mas o conceito de livre-arbítrio. irmão, no segundo século, Tertuliano cunhou, né? Isso. Cunhou. Agora, o termo livre-arbítrio se dá no contexto de entender diversos textos bíblicos, tais quais eu estou dando. Livre-arbítrio é livre escolha. Pergunto, Gálatas 5:1 fala de livre escolha? Sim ou não? Atos 2:21. Olha, mas vamos ficar em Gálatas Look at 5:1. me, please, now. Vem aqui comigo. Vem aqui. Fala ou Você é não fala? Mas, pastor, vamos ficar nesse Gálatas 5:1? Vamos Assim, ficar. vamos eu lá. quero ler ó. um texto antes de terminar. Não, eu também, deixa eu aqui também. Não vai terminar? Não vai não. Pastor, Vamos embora. Não, olha, nós vamos até 58 aqui Só- na só- Rádio só Musical. pra dizer, eu já- E aí nós vamos continuar alguns minutos no YouTube. Você que está nos acompanhando vai ver que o debate está muito bom. Não, que eu cheguei estressado. Por causa ué. do trânsito. Então, quando é Aí, ó, viu? 58, O a gente seu vai chamar um arbítrio break. tá está preso ao estresse do É a trânsito. coisa do trânsito Foge calvinista. disso. Eu quero ver isso. Trânsito calvinista. Vamos lá. Então, no 58 a gente chama o break e nós continuamos, você que está nos ouvindo, só no YouTube, tá bom? Pastor Nilson, Vamos lá. Gálatas Primeiro, 5:1. Gálatas Onde o senhor 5:1. quer concentrar o nosso olhar. Todos os textos bíblicos deixam bem claro que o ser humano, quando fala de escolha, né, isso daqui vamos tentar ser didático. Primeiro, Deus é soberano sobre tudo. Segundo lugar, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade e liberdade. Terceiro lugar, as escolhas que eu faço, elas são livres para escolher aquilo que combina com o meu interior. Você tá arminiano, Não, né, calma, irmão? Você é calma. arminiano. Não. Esse daí é porque você está conversando com o hipercalvinista demais. Vamos lá. Olha só. Todas as escolhas que eu faço, elas são livres em que sentido? De forma neutra? Nunca. As escolhas que nós fazemos são livres para escolher aquilo que combina com o nosso coração. Quarto lugar, nunca existe neutralidade. E quinto lugar, preste atenção nisso, todas as escolhas humanas são feitas dentro de um quadro de referência onde existem poderosas influências sobre nós. Então, se livre-arbítrio for como o pastor Cruvinel está colocando, possibilidade de escolha, aí nós temos livre-arbítrio. Ocorre, e aí eu peço você, homem, mulher, senhor, senhora, casado, solteiro, enfim, tenta imaginar um momento da sua vida onde você desejou muito fazer algo, achando que desejando e concretizando esse algo, você experimentaria liberdade no final do processo. E você fez isso e, na verdade, não gostou, não. Você pecou contra Deus. Mas, queridão, e tenta você imaginar. queria Não, analisar o calma, texto, eu tô eu vou chegar lá. O texto fala sobre isso. Você tá na base da... É porque você tá acha. pregando, É que você acha que o texto ele fala de uma neutralidade, não. Então vamos para Paulo aqui, Gálatas olha, 5. para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Que liberdade? Para fazer o que eu quero? Não, para ser escravo dele. Paulo se apresenta em Romanos. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que lá é Sim. doulos. Doulos, escravo. Qual que é a ideia de um escravo? Alguém que não pertence a si mesmo, alguém que foi comprado por um preço e alguém que está sobre o senhorio. Não, calma. Me permite Sobre o Atos senhorio. só, eu vou te ajudar. Sobre o senhorio de outra pessoa. Ou seja, a minha escolha ou serve a Deus ou serve ao pecado. Não existe essa neutralidade. Você que está me acompanhando e luta contra pecados, você que é crente e de repente se vê envolto a uma espécie de prisão invisível mais real. Você que de repente luta contra pornografia, você que luta contra mentira, você que tem uma língua ferina, mesmo estando na igreja. Você não tem poder de autodeterminação. Você depende desesperadamente de um libertador. Mesmo crentes lutam contra hábitos escravizadores. Você está na igreja.
Você está em casa. Eu não sou, como eu disse no último debate aqui, eu estou muito longe de ser o pai que eu devo ser, o marido que eu devo ser. Eu não tenho o meu arbítrio livre de quem eu sou. O meu arbítrio como crente, ele está cativo a Cristo. E nós estamos num processo de santificação, onde eu tenho que negar, não a minha natureza, é porque só porque a minha natureza já foi mudada. A minha natureza está regenerada. Por isso eu consigo agora negar a mim mesmo. Mas nem sempre eu faço isso. Irmão, eu concordo com você, mas vou dar uns textos para te ajudar. Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão para que pregando aos outros não venha a ser desqualificado. 1 Coríntios 27, mas quem esmurra é ele. Sozinho? Peraí. Com livre-arbítrio neutro? Meu irmão, com a ajuda de Deus. Eu não estou dizendo que não é. Porque então tem que deixar claro. O debate não é se o livre-arbítrio com a ajuda de Deus ou não é. É se ele é mito ou é verdade. Então eu estou dizendo que é verdade. Olha aqui, ele diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sempre digo que o livre-arbítrio o livre-arbítrio é uma alavanca de pecado. Porque quando você faz a sua vontade, você faz bobagem. Não use a sua... Gálatas 5,17 diz que existe uma luta entre carne e espírito. Está escrito. Mas a questão é, o livre-arbítrio é verdadeiro? Por exemplo, o texto que o senhor leu aqui, eu esperei que o senhor analisasse o texto de Gálatas. Na segunda parte, inclusive, quando ele diz assim claramente, aqui, permaneçam firmes e não se deixem. Quer dizer, é o arbítrio. Não se deixem. Mas ele não consegue fazer isso sozinho, porque o arbítrio não está livre. Tudo bem, mas... Ou é escravo do pecado ou de Cristo. Mas que você, por exemplo... O arbítrio não é livre. Você falou aí, você que está vivendo sua pornografia para tudo mais, a gente sabe muita gente que tem luta. E a Bíblia diz, Hebreus 12, 14, seguir a paz. Quem é que tem que seguir? A paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Gente, vem estudar grego comigo, pessoal. Por favor. Embora Deus tenha dado o livre-arbítrio ao homem, ele continua sendo soberano. Deus, a soberania de Deus suplanta qualquer coisa, inclusive o arbítrio humano? Inclusive o arbítrio humano. Então tá bom. Inclusive aquela questão, porque o tema não é se Deus é sujeito ao arbítrio do homem. O tema é se o livre-arbítrio é uma verdade ou é mito. Sim. Por exemplo, existe uma teologia maligna que é o teísmo aberto. Deus sabe tudo no passado, tudo no presente, mas não sabe tudo no futuro. Isso é heresia, coisa de herege. Abriu mão da sua onisciência, né? É herege. Inclusive, para corroborar com isso, o senhor falou sobre a questão do prognosis. Só para dar uma informação aos irmãos, que o pastor é um estudioso sério e sabe de dicionário sério. O léxico grego, português do Novo Testamento, baseado nos domínios semânticos, página 302, Sociedade Bíblica do Brasil. Coloca. Eu vou conferir lá. Pode conferir. Não, tô falando por duvidando, tô falando agradeço pela indicação. É porque é um dos melhores atuais. Sim, com certeza. O senhor conhece, né? Conheço. Então, 5 grandes volumes. Prognosis, aquilo que é conhecido de antemão ou anteriormente determinado, ponto de referência temporal, presciência, conhecimento prévio e que se conhece de antemão. Olha só, interessante. Olha só, isso aqui é o básico. São vários significados, que são as possibilidades. Aí eu tenho que olhar para o texto e ver em que contexto cada um. Deles aí, inclusive, é determinado. Ele só pode significar o que o irmão falou de um amor intenso se o contexto... Exato. Se o contexto tiver dito isso. E primeira de Pedro não é isso que está dizendo. Não, eu creio que o amor de Deus, quando fala da questão da salvação, o amor de Deus inevitavelmente... Olha exatamente o que diz, eleito segundo a presciência de Deus. Quer dizer, você foi eleito... É um amor eletivo. Segundo a presciência de Deus, em santificação. Quer dizer, o conhecimento antecipado. Isso, o amor de Deus está envolvido. Vamos lá. O pastor Nilson, esse texto de Ezequiel, ele contribui em que nessa questão? Quando Deus diz que o povo queria fazer e não era por causa do povo, era por causa do nome dele. É algo que, de alguma forma, eu tentei colocar, talvez não tenha sido claro, que o fato de que Deus é soberano, tudo que Deus faz, a princípio, é sempre para a sua glória. Sempre para a sua glória. Agora, o fato de que Deus é soberano nunca anula a liberdade do ser humano. Que tipo de liberdade a gente está falando? Possibilidade de escolher sempre aquilo que combina com o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. Mas essa orientação de provérbios que o senhor citou, é para todos ou é para alguns? Sobre tudo que se deve guardar? Todas as pessoas. Então, mas... Só que com detalhe. Então é escolha. Sim, é escolha. A pergunta é se é uma escolha livre. É livre contra a sua natureza.
Então, mas é que para nós... Assim, essa sua pergunta é importante. Tá, Essa sim, sua pergunta, sim. assim, essa pergunta Isso. toca no coração da questão. Sim, porque assim, a pessoa que é leiga, ela tá pensando assim, uma resposta objetiva, Sei, né? beleza. Esse texto é para todos, então tem escolha. Aí o senhor colocou aí escolha, vírgula, contra a natureza. A grande questão, pastor, essa é também uma das perguntas mais interessantes. Ninguém duvida, só um louco duvidaria que nós fazemos escolhas. Adão fazia escolha, só que olha como que era a condição da natureza de Adão. A natureza de Adão, sempre as nossas escolhas, elas vão ser definidas pelo estado da nossa natureza. Adão, na sua natureza santa, ele poderia obedecer e desobedecer. A questão é, a natureza de um ímpio permite que ele vá até quando? Tem um texto em Ezequiel que diz: a alma do pai é minha, a alma do filho é 18, minha, e a alma de 4. pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A alma do pai é minha, a alma do Sim. filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, todos nós, se a gente morre com a nossa natureza adâmica sem ser regenerada, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. A minha leitura aqui, Eu não consigo ler o meu coração. Eu não consigo sondar o meu coração. Por isso eu peço para Deus me absolver, inclusive daquelas que me são ocultas. Mas a leitura desse texto de Ezequiel, não parece que a alma vai ser condenada porque ela tem uma livre escolha do que ela vai fazer? Não parece isso? Mas é o que está escrito, não é que parece, está escrito literalmente. Tem um ponto que a gente não conseguiu caminhar. Tem só um ponto. Isso eu concordo. Mas, ó, Perdão. dificuldade que eu tenho aqui com o reverendo Nilson... Eu pensei que a palavra estava comigo. É uma dificuldade, mas Desculpa. se quiser pode continuar. Não. Ó, é uma dificuldade gritante, é que ele faz uma distinção entre escolha e livre-arbítrio de um modo que eu não entre consigo... Liberdade e livre-arbítrio. De uma forma que eu não consigo entender nas escrituras. Não, mas João 8:32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre. Então essa pessoa não voltaria mais para a transgressão. Mas ali em Hebreus capítulo 6:4 diz assim: é impossível, pois, que aquele que uma vez foi iluminado e provaram o dom celestial, está dizendo que provaram, e tornaram participantes do Espírito Santo. Algum ímpio se torna participante do Espírito Santo? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Está escrito. E aí diz, e caíram. Porque senão, o reverendo Nilson não está ensinando isso. Eu estou fazendo uma alusão. Ele não está dizendo que Deus está de brincadeira com o ser humano. Que Deus é Zeus, por exemplo, que derruba e coloca. Não, Deus é um Deus justo. Romanos 9 diz que ele é um Deus justo. Mas aqui está dizendo, e caíram. É impossível outra vez renová-los. Bom, esses aí que não podem renovar, eles podem fazer escolha, pode voltar? Pois é, aí que está. Para esses então não tem livre-arbítrio. Mas o que acontece, irmão, é que eles caíram porque quiseram cair. Sim. A Bíblia diz em 1 Epístola de Paulo a Timóteo 4:1, fala sobre apostatar da fé, cair da fé. Então, veja, essas pessoas estão predestinadas a isto. Não é a natureza humana, é uma escolha, gente. É isso que eu estou defendendo. O tema é esse. O livre-arbítrio é mito, quer dizer, é uma fantasia ou é uma verdade? É uma verdade. Se nós queremos dizer aqui, se a vontade do homem está subserviente sempre à vontade de Deus, se o homem coopera com a salvação, não, já é outro debate que eu entro aqui a hora que vocês quiserem. Vamos entrar. Não é? Mas nesse tema, o arbítrio é bíblico. E é verdade. Não, o arbítrio, sim. Mas perceba, a gente realmente... E é livre. Então, livre de quem nós somos? Livre, ele é livre. O meu arbítrio, nunca, a minha vontade, ela está presa a quem eu sou. As condições da minha natureza definem a forma como eu uso o meu livre-arbítrio. Alguém que é... Eu te ouvi. Estou ouvindo, querido. Um ímpio, ele está morto espiritualmente. Sua natureza está morta nos seus delitos e pecados. Ele faz escolhas? Claro que faz. Escolhas de morte. Para que ele faça uma escolha de vida, é necessário a intervenção sobrenatural, regeneradora do Espírito Santo. Sem isso, ele não escolhe a vida. E eu quero ler um outro texto. Romanos capítulo 9, versículo 14, começando no 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui
Quem é soberano não é o meu livre-arbítrio, o meu arbítrio. Quem é soberano é Deus. E eu termino aqui. Tu, porém, me dirás, versículo 19, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Esse é um texto fácil? Não. Esse é um texto que pede de nós um silêncio respeitoso. Esse é realmente um tema muito controverso. Acabou gerando muitos comentários na internet. E você, qual a sua opinião? Deixa no comentário. Você acredita no livre-arbítrio ou você acha que o livre-arbítrio é apenas um mito? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você acompanhar mais conteúdos que vão edificar a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.